Olá, gente. Chapéu de palha na mão, tiarinha de noiva, forrozinho tocando. O que será que vamos conversar? Oi, 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 oi. Festa junina. Meu nome é Elis Trindade, sou professora de dança afro-brasileira contemporânea na Escola de Bailado de Taboão da Serra. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre as festas juninas. Onde vive? Onde nasceu? Onde você teve o seu primeiro contato com a festa junina? Me conta aí nos comentários. O meu primeiro contato foi na escola, né? Como a maioria das pessoas. Foi na escola, depois na rua de casa, depois na cidade, depois no estado e por aí afora. Até hoje comemora as festas juninas, mas a curiosidade é, gente, até hoje a gente comemora a festa junina, mas de onde vem? E dentro dessa pesquisa fica a pergunta: a oralidade é uma forma de comunicação válida? As coisas da cultura e da fé e da organização afro-brasileira, ela tem validade porque foi usada só a palavra? Às vezes não foi usada só a palavra. Às vezes a escrita desses povos não foram entendidas por vocês. Às vezes as escritas indígenas não foram entendidas por nós. Às vezes as escritas negras não foram entendidas por nós. E essas interrogações que eu deixo como professora de dança afro, né? Não vem aqui para facilitar, a gente veio para complicar mesmo. Vamos pesquisar? A gente vai falar primeiro de fora para dentro, porque de fora a pesquisa não vai ser muito profunda e a gente só vai passear por ela. A festa junina, as quadrilhas, todo mundo esqueceu. A Holanda diz que é dela, a França, a Espanha, Portugal, Brasil é o dono da festa junina hoje. Todo canto do Brasil tem uma festa junina. É a segunda festa mais esperada do ano. Estamos no mês de junho, não podemos comemorar a festa junina presencialmente, mas vamos conversar sobre as curiosidades dessa época de colheita. Olha só, para nós, Brasil, a gente comemora a colheita, né? Como vocês sabem, a colheita. Quando essa festa nasce, ainda na antiga Europa, ela é feita pelos pagãos para comemorar o início da plantação, né? Então, o Brasil já está muito à frente da Europa, só que ainda não percebeu. Eu amo o meu Brasil. Dia 24 de junho era o início do solstício. Esse dia era o dia que o sol era mais longo, logo a noite era mais curta. Isso marcava o início da plantação. Então, já dizia essa comunicação do homem com a natureza: bom, agora você já pode plantar. Depois, essa festa já acontecia. E essa festa acontecia na organização dos povos celtas e dos povos egípcios. Vocês sabem onde fica o Egito? Egito fica na África, fiquem atentos. E onde será que essas pessoas aprenderam sobre essa comemoração e levaram para a Europa, quando estavam lá? Mais uma pergunta dentro da nossa roda de conversa aqui. E depois, coincidentemente, no período em que a igreja, os jesuítas estavam ali se aproximando, chegando, nasce João Batista. João Batista também nasce coincidentemente no dia 24 de junho. E essa festa passa a ser chamada joanina. Essa festa começa a ser chamada assim em comemoração ao nascimento de João Batista. Nesse período, ainda não se comemorava os outros santos. Logo depois, foi comemorando a festa também de Santo Antônio e de São Pedro. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre Santo Antônio, já na relação Brasil. E aí, São João, ele nasce na cidade de Israel, cidade.
tá, gente? Que fica a 6 quilômetros de Jerusalém. Essa festa, que antigamente era profana, passa a ser organizada pela igreja. Logo, a validade dessa festa se expande entre os ricos, pobres, fazendeiros, toda a elite desse país. Quando chega o primeiro registro dessa festa, é feito em 1603. Antes de 1903, isto é, no século 17, os índios eles já comemoravam a colheita. Por isso que eu falei, o Brasil era muito à frente, porque enquanto a Europa estava plantando, o Brasil já estava colhendo. E o índio aqui já fazia um tipo de festa parecido com esse, que era para comemorar a sua colheita. E eles ainda não tinham contato com os brancos europeus. Esse índio tem contato com esse europeu, com os padres jesuítas, né, que todo mundo sabe, que a história conta, que eles vieram catequizar. E quando eles vêm catequizar, conhece essa festa que o índio já faz e traz essa relação da comemoração da festa de São João para o Brasil. E aí, quando chega no Brasil, se funde com as danças indígenas. E aí a gente já falou sobre o coco que também tem influência indígena. Esse coco também, com influência indígena, é dançado hoje em dia em Pernambuco em comemoração à festa junina. A gente já fala um pouquinho também sobre as danças. E aí, 1603 é esse registro que tem dos padres, né, que fala, olha, chegamos com essa dança aqui, vamos comemorar e tal. Mas, gente, o mais importante dessa dança era o que acontecia já aqui, bem antes disso, acontecia Bacia do Prata, já acontecia também esse folguedo, essa festividade. A Bacia do Prata, gente, ela abrange Bolívia, Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil. Então, a gente fica atento de como que acontece esse trânsito de pessoas, né? Pessoas que vêm, pessoas que vão, muita gente andando a pé pelo mato, cruzando as fronteiras dos países. E aí, isso que é a cultura do Brasil, né? Ela vai se fundindo com outras culturas. E a festa junina não podia estar fora disso. Essa festa junina também aqui no Brasil inclui a festa de Santo Antônio, coitado. O Santo Antônio é o santo que mais sofre. É o santo das promessas, né? E aí, por que é o santo das promessas? Porque as pessoas começam a fazer promessa para Santo Antônio no dia 13, até chegar finalmente o dia 24, que é o dia do casamento. E aí, o dia do casamento na festa junina, que aí eu já tô falando também em dança, né? A gente tá aqui fazendo um misto da história de quando nascem as festas juninas e as movimentações de dança. Essa dança acontece em comemoração ao casamento da filha do delegado, a filha, que hoje seria a festa do dono do presidente, seria a filha do prefeito. Alguém vai casar. E nessa brincadeira desse folguedo, o noivo sempre quer correr da noiva, porque provavelmente ele não quer ficar com ela, e o delegado é aquele que chega lá com a sua autoridade para obrigar o cara a casar. E esse enredo, esse folguedo, esse teatro, né, que também não deixa de ser um teatro de rua, acontece dentro das festas juninas. Então, a promessa é feita para Santo Antônio no dia 13, para que a moça consiga fazer esse casamento na roça no dia 24. E aí, o casamento na roça, né? Casamento na roça, interior. Pensa que vocês estão aqui em São Paulo, que é interior de São Paulo, o que as pessoas fazem, né? Nesse período. Quando eles chegaram, o índio já comemorava, então foi incorporado também hábitos alimentares. O milho foi incorporado, a mandioca foi incorporada. Então, comidas que são do interior de São Paulo
foram sendo agregadas a essa festa e os derivados dela, né? Então tem bolo de mandioca, bolo de fubá, que já é do milho, o milho cozido, a pamonha, a canjica. Então todos esses alimentos fazem parte dessa manifestação. E aí a gente fala dessa dança, de como que ela chega aqui no Brasil, que na França ela tem falam, né, que ela tem relação com as contradanças. Exemplo de contradança, não vou me estender muito, como eu falei, não vou falar muito dos outros países, é a valsa. Então, nessa dança de valsa, dança de cortejar, ela eram dançadas em 4 pares, por isso também quadrilha. E aí, eu não sei falar francês, mas se for falar em francês é quadriller, né? Quadriller seria no francês. Então, na França, aparece essa festa no século XVIII. Todo mundo fala que a quadrilha nasceu na França, mas na Holanda também, gente, olha, eu sei que começou no Brasil. Para mim, eu sou do território, eu acredito que nasceu no Brasil. Mas na Holanda aparece antes da França. E aí a gente deixa várias curiosidades dentro desse vídeo. De como que as pessoas começam a comemorar essa festa, ainda não sendo festa religiosa, e na Europa, sendo que eles não eram da Europa. Como que um africano está na Europa e ele está ensinando, comemorando, fazendo uma festa que depois passa a ser uma festa cristã. Então, na Holanda diz que ela aparece no século XIX, na França ela aparece no século XVIII, a Espanha também diz que é dele. Em Portugal também essa dança aparece muito forte. Aí é em Portugal que ela também é dançada com 4 pares, por isso a relação e como chama essa dança, mas ela se difundiu mesmo na França, assim, ela, né, naquele período ela deu aquele boom na França, e agora somos nós aqui no Brasil, porque a alegria dessa dança quem trouxe foi o brasileiro. Quando chega aqui no Brasil, a gente coloca o zabumba, o triângulo, o pandeiro, o acordeon. Por isso que no início dessa aula tinha aqui o nosso grande, né, artista Luiz Gonzaga, porque falando em festa junina a gente não pode deixar de falar em Luiz Gonzaga. No Brasil, a gente já falou no início que o registro com influência portuguesa dos padres chega em 1903, e isso já acontecia antes. Isso quer dizer que nós já estamos à frente. E além dessa dança que a gente chama de quadrilha, a gente também já tem, a gente já tem não, né? A gente incorpora nesses festejos o forró, o shot, o baião, a dança da fita, que é muito forte aqui no interior de São Paulo, a quadrilha a gente já falou, e o coco também, que é mais para a região de Pernambuco, mas que São Paulo, né, também comemora muito firmemente essa dança coco aqui, principalmente nos festejos juninos. E também a elite portuguesa, né, ela, como sempre, né, geralmente quem está aqui no Brasil, mesmo que as manifestações sejam brasileiras, parece que ela precisa andar de avião até fora do país e voltar. Então, a elite portuguesa, eles estavam aqui e eles achavam chique dançar o que se estava dançando lá, na França. Então, entendendo isso, eles foram fazendo a cópia disso, e a dança ainda naquele momento parecia ser só a dança de corte, mas que o povão já estava dançando. O povão já estava dançando, porque os índios já dançavam, e como era comemoração, porque estávamos colhendo os frutos dessa terra que a gente chama de Brasil, foi um facilitador. Então, é o trânsito, gente. O trânsito cultural é isso. Pessoas vão para lá, pessoas vêm para cá, e como que isso tudo se funde. Agora, dizer onde a quadrilha nasce, se nasce lá, se nasce aqui, eu digo para você, eu acredito muito nessa relação da Bacia do Prata, porque já estava acontecendo aqui.
Agora, nas dúvidas, vamos colocar aí no comentário. Eu gosto de provocar, gente. Como eu falei no início do vídeo, eu não estou aqui para esclarecer. Eu estou aqui para provocar. Então, como educadora, como formadora de opinião, eu estou aqui provocando vocês, minhas alunas queridas, mais informações sobre isso. Digam para mim que eu estou falando só besteira, diga para mim que eu estou falando só mentira. Vamos aprofundar nessa pesquisa. Viva o Brasil! Vamos terminar aqui com uma musiquinha de Luiz Gonzaga. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede, meu alazão. Tchau!